Meu nome é Rodrigo Décimo, eu atuo no setor da construção civil, tenho uma empresa prestadora de serviço e uma pequena construtora. Meu nome é Leonardo Veiga, eu sou empresário do setor industrial, tenho uma indústria de máquinas já há 13 anos aqui em Santa Maria. Meu nome é Ricardo Jobim, eu sou empresário do ramo da advocacia, em verdade advogado, não adianta dizer que existe um patrão na advocacia porque não existe, nós temos que trabalhar ativamente em tudo que a gente faz. E também sou proprietário e diretor do Diário de Santa Maria, uma empresa jornalística da região centro. Meu nome é Luiz Alberto Flores, eu sou diretor aqui da Cassisme também, e eu atuo a minha empresa na área de TI, Tecnologia da Informação. Na verdade, o governo nos impõe vários entraves, né? Um deles é a carga tributária, altíssima, né? Que já vem há muitos anos destruindo com a indústria brasileira, principalmente o setor de máquinas e equipamentos. Essa carga tributária ela é muito prejudicial para o crescimento da indústria e nós temos aí, nos últimos anos, um efeito negativo que é a indústria diminuindo. Então, o percentual do PIB industrial ele vem decrescendo nos últimos anos no Brasil. Uma coisa que impacta muito nas nossas empresas da área de TI, da área de serviços, é o custo com a mão de obra. Seja esse custo direto da própria remuneração, quanto aquele custo que é imposto pelo Estado através da oneração da folha de pagamento, que é uma das grandes bandeiras que nós estamos hoje trabalhando junto ao governo federal na tentativa de baixar ou que se mantenha pelo menos nos níveis atuais e não suba como o governo está querendo fazer. Nós somos a galinha que coloca os ovos. Os governos no Brasil pensam que mudar a ração da galinha para dar menos ração para ela vai dar mais ovos. Isso não funciona. A questão logística também é um fator que nos atrapalha muito, nossos portos, aeroportos. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande em escoar a produção, em escoar a matéria-prima. Nós importamos algumas coisas dos Estados Unidos e a gente faz um comparativo, né? Em um dia, uma mercadoria atravessa os Estados Unidos de ponta a ponta e ela é preparada para embarcar para o Brasil, separada, triada, emitida nota fiscal e em 24 horas essa mercadoria está sendo embarcada no avião e vindo para o Brasil. Essa mercadoria chega no Brasil, passa 3 ou 4, 5 dias ou uma semana na Receita Federal para ser desembaraçada e depois ela passa mais uma semana para se deslocar internamente no Brasil. O maior problema é a má distribuição dessa carga, quer dizer, aquele menor, o que ganha menos, paga proporcionalmente muito mais imposto do que o grande, que ganha mais, e por outro lado, o retorno dessa carga tributária é paupérrimo, é muito pouco. Se nós tivéssemos essa carga tributária, nós tivéssemos saúde, educação, segurança, eu acredito que até seria algo igualmente pesado, igualmente oneroso, mas com uma contrapartida justa. Essa maluquice toda, ela se torna só um aumento de cultura de gastos que tem que ser sustentado por quem? Pelos empreendedores. Se a empresa está mal, a empresa fecha, o imposto não é mais gerado. Se recebe menos dinheiro. Se eu quero crescer, eu preciso trocar a minha sede para uma sede maior, e aí para me mudar de local, eu preciso uma série de processos dentro de um órgão público que não me agiliza em nada. Isso tudo impacta negativamente, seja no faturamento ou seja no lucro da empresa. Eu ouvi dizer em algum lugar aí que o empresário brasileiro concorre com o mundo mais ou menos da seguinte forma. O empresário brasileiro ele tem 2 correntes com bolas nos pés, né? E aí vem o chinês correndo e aí o governo fala, ó, corre que o chinês vem vindo. Então, quer dizer, a gente não tem como a gente alcançar o resto do mundo. Nós estamos amarrados e o grande culpado disso é o excesso de burocracia e os impostos que o nosso governo nos impõe. Só que é uma matemática que somente fecha se nós acabarmos com a burrice das porcentagens. A pessoa diz, não, eu vou aumentar de 17% o ICM para 19%, dizendo, é mais imposto. Não. Pode ser menos. Pode ser uma resposta muito inferior. Uma porcentagem não é um número, uma porcentagem é apenas uma fórmula. E a fórmula que o Brasil vem aplicando e que os políticos vêm aplicando é extremamente desastrada. Nós estamos frente aí à 4ª revolução industrial, né? A indústria 4.0, onde as máquinas vão fazer grande parte do trabalho. Nós estamos substituindo
a mão de obra humana por máquinas e equipamentos automatizados, robôs. E o Brasil hoje está em uma desvantagem tremenda em relação ao mundo, porque nós temos altos impostos de importação que dificultam a aquisição das novas tecnologias que não são desenvolvidas aqui no Brasil. Então isso para a gente vai ser muito caro. O Brasil vai deixar passar essa onda da quarta revolução industrial. Nós vamos ficar para trás e cada vez mais em desvantagem dos países do primeiro mundo. Então, realmente, assim, nós precisamos fazer uma grande reflexão no nosso país, começando com as questões políticas, com as questões econômicas, das questões tributárias, e nós também, nós como cidadãos, também precisamos fazer uma reflexão e começar a atuar de forma diferente para a gente conseguir resultado diferente. Bom, em primeiro ponto, o setor público brasileiro precisa diminuir, né? Nós precisamos desinflar o serviço público brasileiro. Então nós temos muitos burocratas e muitos políticos e funcionários públicos para realmente prestar o serviço para a população tem cada vez menos. Então, em primeiro lugar, é isso. O Brasil precisa desinchar. O Brasil é um elefante grande, muito pesado para os empresários carregarem nas costas. Então, nós temos que diminuir o peso do Estado, tem que diminuir a carga tributária para que as empresas tenham mais competitividade, possam atuar tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Enquanto não houver essa redução de carga tributária e houver uma facilitação dos negócios, do ambiente de negócio no Brasil, vai ser muito difícil o empresário brasileiro competir. A solução do país é uma revolução de mentalidade, certo? Entender que o privado não é bandido, o privado não é inimigo e o privado traz respostas. E não existe solução fora do privado.